Olá, meu lugar de fala neste trabalho, neste dia, justamente como professora do Instituto Federal do Amapá. Meu nome é Mônica Chucre, sou também estudante de doutorado da Unicamp, Faculdade de Educação, e trago um relato de experiência intitulado Não Abandone o Professor em busca de uma formação pessoal do sujeito leitor. Trago aqui uma fala do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, em que ele diz: é esta percepção do homem e da mulher como seres programados, mas para aprender e, portanto, para ensinar, para conhecer, para intervir, que me faz entender a prática educativa como um exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos. Como prática estritamente humana, jamais pude entender a educação como uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por uma ditadura reacionalista. Nem tampouco compreendi a prática educativa como uma experiência que faltasse o rigor em que se gera a necessária disciplina intelectual. Pedagogia da autonomia. Parto justamente do contrário desta prática fria e sem alma para uma prática que se justifica pela relação da leitura literária com a prática de sala de aula na disciplina de metodologia do ensino de língua materna 1, com o objetivo de apresentar uma análise interpretativa da prática de leitura literária. Os alunos do quarto semestre da disciplina de metodologia realizaram a leitura do livro Uma Professora Fora de Série, da autora Esmer Ragicodel, numa turma do curso de letras. Essa disciplina, então, levantou o seguinte problema de pesquisa para mim: por que que eu não poderia dispor de um tempo e espaço de leituras literárias dentro do currículo da disciplina, além do que é programado naquele plano de ensino que faz parte de um projeto político-pedagógico? Por que que não haveria ali um espaço-tempo para que se propusesse a leitura de leituras literárias, uma leitura de fruição, deixando claro que essa proposta de trabalho que foi levantada permitiu que os alunos não lessem por obrigação ou por questão avaliativa, mas pudessem ler de maneira muito tranquila, sem o peso da obrigatoriedade do trabalho avaliativo. O objetivo desse trabalho, então, portanto, foi promover a prática leitora em sala de aula desse futuro professor e descrever e interpretar essa relação que eles mantiveram enquanto professores em formação com o livro e com a leitura. O aporte teórico que consubstanciou este trabalho está entre os estudos sobre leitura, mediação de leitura, leitor e o ensino de leitura na escola, em Ciana Liedius, Michele Petit, Rezende e Silva. A escritora Michele Petit, ela afirma que aquilo que constituímos ao ler parece muito próximo do que elaboramos durante nossas viagens, uma reserva selvagem poética que poderemos revisitar, às vezes, muito tempo depois, mesmo que tenhamos esquecido a maior parte do que lemos ou percorremos. Então, nossos alunos, eles precisam ter essa reserva selvagem poética, como ela diz, de leitura, para que eles possam justamente consubstanciar, crescer esse repertório dele de leitor, essa formação pessoal de leitor, que todo professor precisa. A metodologia, então, ela diz respeito a um relato de experiência que permitiu ao pesquisador perceber o fenômeno e participar dele no próprio local de execução. A sala de leitura, um trabalho de caráter etnográfico, portanto, e qualitativo. E os procedimentos de coleta de dados realizaram-se por meio de duas ferramentas: o diário de bordo, que foi justamente o diário com as experiências, as impressões de leitura destes alunos, e a realização de um grupo focal com a participação de oito discentes para a coleta dessa relação da leitura dentro da disciplina como uma leitura de fruição. Aqui algumas páginas dos diários dos alunos, para exemplos, não considerando que alguns escreveram muito, escreveram pouco, mas não foi limitado quantidade, número de páginas para que eles fizessem os seus registros de experiência com a leitura. E as considerações finais
nos trouxeram os seguintes resultados. Os resultados obtidos permitiram explicitar que esses graduandos de letras mantiveram uma relação salutar com a leitura literária realizada dentro do plano de ensino, como proposta de suporte às aulas de metodologia da língua materna. O espaço-tempo dedicado à leitura literária nas aulas de formação de professores permitiram os alunos solidificar suas leituras teóricas associadas à leitura literária da obra. A relação da aluna e do aluno com o livro pode ser caracterizada como de troca de experiências, ao que Silva afirma que os professores devem sentir o prazer na leitura que realizam e sedimentar cada vez mais essa prática. Aqui as referências trabalhadas e muito obrigada.